nossos queridos ouvintes do Saltcast, o podcast oficial do Salt Summit Brasil 2026, que é uma realização da ProHub, e eu estou orgulhosamente juntando esse time aqui, fazendo mais uma entrevista com convidada especial. Eu sou a Letícia Guedes, estou falando aqui diretamente do nosso estúdio bem posicionado, à beira do cais, à beira do lindíssimo Guaíba, e eu estou recebendo aqui agora a Paula Kovács, que é sócia da Legend Capital e uma referência também no mercado de energia. Paula, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conversando com a gente. Obrigada a vocês, uma honra. Maravilha. Eu vou te pedir para comentar um pouquinho sobre essa tua trajetória no mercado de energia, por favor, que é um mercado tão importante. A gente tem falado tanto sobre esses temas, né, de transição energética, enfim. Mas o que é exatamente, né, a trajetória que foi construída? Legal. É longa a trajetória, são quase 30 anos nesse mercado. Eu comecei fazendo M&A na Shell, né? A gente montou o portfólio que a Shell construiu no Cone Sul, tinha de gás e energia. 30 anos atrás ninguém nem sabia o que era gás natural diferente demais, né, no Brasil e tal. Depois eu fui para o Itaú BBA, eu fui Head de Research, cuidei da cobertura nas empresas de óleo e gás, de agronegócio e também de energia elétrica. Depois eu fui para o Grupo Cosan, fiquei quase 10 anos no grupo, montei toda a estrutura de relações com investidores, toda a estratégia de sustentabilidade do grupo e das subsidiárias. Fiz bastante coisa de M&A também, né, de estruturação. Passei um tempo nos Estados Unidos e depois voltei para ser vice-presidente de estratégia de sustentabilidade, M&A e biogás na Raízen. E saí da Raízen no final de 2024 com uma cabeça de pegar essa experiência, que é uma experiência única no sentido de ter estado do lado da indústria e do lado de mercado de capitais. Mas tem muita gente que fez uma coisa, muita gente que fez a outra, pouca gente que fez as duas, e essa interseção e essa comunicação são essenciais em qualquer negócio, em energia, infraestrutura em particular. E eu saí falando assim, gente, eu quero juntar dinheiro bom com projeto bom, ou dinheiro bom com empresa boa. E o que a gente mais escuta é que não tem, ou que não tem dinheiro ou que não tem projeto. Alguém não está contando a verdade, né? Então, eu acho que tem dinheiro sim, precisa organizar. E tem projeto sim, talvez os projetos não sejam ainda investable, como a gente fala, né? Eles não estão prontos, não tem uma estrutura, não tem uma governança, mas são bons projetos. E alguém tem que trabalhar esse meio de campo. Perfeito, e exatamente essa é a pegada. Onde entra a Paula, né, essa é a pegada. E já aproveitando exatamente esse contexto que tu traz, né, quando a gente fala em contexto global, para onde está indo esse capital? O que são os atributos ou quais são os projetos, os modelos que estão atraindo mais investimento no mundo hoje? Olha só, eu acho assim, no lado, né, de infraestrutura e de energia, eu acho que tem muito dinheiro circulando, né, mas quando a gente começa a conectar isso com o que está vindo aí, com essa onda que está vindo de tecnologia, de data center e etc., está muito claro, está posto que a demanda de energia vai crescer, né? Eu até, às vezes, tenho uma visão um pouco mais conservadora do tamanho do crescimento, porque acho que as pessoas olham muito para a demanda em si, mas olham um pouco para o que dá para fazer de eficiência. E a eficiência é sempre um tema que eu gosto de olhar e de trazer. Mas a demanda é enorme, vai crescer. Então, acho que se a gente tira uma foto do dia de hoje, está todo mundo preocupado em entender de onde vem a energia que vai alimentar a onda de AI, os data centers e etc. Então, acho que esse talvez seja o principal tema. O tema de descarbonização e de renováveis que vem junto nessa discussão, né? Acho que talvez já tenha tido tempos mais brilhantes, né? Ou de mais commitment dos investidores com esse tipo de tema. Mas é uma coisa inevitável e que, de uma forma ou de outra, vai voltando, né? Quando a gente olha, por exemplo, essa discussão toda de transição energética, o que a gente vê são grandes movimentos pendulares, né? Uma hora tem que ser tudo renovável, na outra hora, vamos, não, agora não é nada, temos que pensar em segurança, aí daqui a pouco volta tudo para o outro lado. Como tudo na vida, a virtude está no meio. Exato. E a gente precisa mirar naquelas coisas que fazem sentido, que tem eficiência, porque quando você tá cuidando do tema de eficiência, você está naturalmente economizando energia, e se você está economizando energia, você está emitindo menos, e está fazendo uma coisa que faz sentido do ponto de vista econômico. Também não existe esse negócio de investimento que não dá retorno, também é um negócio que normalmente não é sustentável. Então, assim, eu acho que esse é o grande tema. Mas, dito tudo isso,
sempre que eu recebo uma pergunta que é qual é o tema, qual é o investimento no tema de energia, eu prefiro olhar para ele de uma outra forma e dizer o seguinte: não existe uma solução única. Não tem varinha de condão, não tem uma bola de, entendeu? Não tem uma bala de prata. Você precisa de uma combinação de soluções e um sequenciamento das soluções, porque a solução hoje é uma, amanhã é outra, depois da manhã é uma terceira, e o que você precisa fazer é sequenciar e criar um roadmap para que isso aconteça, né? Então, talvez voltando para o começo da tua pergunta, né? Não existe uma coisa, eu acho que a solução está em entender qual é a melhor combinação e qual é a melhor sequência. Bom, eu acho que aqui a palavra-chave realmente é eficiência, né? Tu traz ela muito forte na fala, como realmente o equilíbrio, né? Inclusive o movimento pendular também é uma coisa que a gente vê muito nas tendências de tecnologia, as tendências que a gente também discute no universo da inovação, né? Que ou vai ser tudo IA, ou vai ser tudo humanos, ou e as coisas não funcionam assim. Essa é a única certeza que eu tenho. A gente tem certeza que não é um dos polos, né? É um dos polos, é um dos caminhos. Mas tu mencionou também a questão da energia renovável, né? Que a gente sabe que o sistema energético é complexo, né? E daí eu queria saber se tem algumas soluções que tu entende que o mercado ainda está subestimando nesse tema. De novo, eu acho que o mercado ele tem umas oscilações muito fortes, né? Você vê, a gente volta no tempo e pensa ali. Eu comecei a olhar para esse assunto de renováveis e sustentabilidade antes da Covid, tá? E aí, umas coisas que eu falava que eu me achava assim um OVNI, né? Falei, nossa. Aí, de repente, veio a Covid e todo mundo veio correndo nessa direção e, de repente, o povo, não, agora vamos eletrificar o mundo. Aí passa um tempo, você reflete, fala, bom, peraí, né? Tem coisa que dá para eletrificar, tem coisa que não dá, custa caro, precisamos olhar outras coisas. Aí você tem a guerra da Ucrânia, aí o custo da energia explode, todo mundo começa a ficar preocupado com alimento, aí não serve alimento, aí não serve, por exemplo, todas as renováveis que têm a ver com agricultura. Depois tem um monte de outras confusões, como a gente está vendo agora, o preço do petróleo vai lá para cima, aí metade do povo diz, tá vendo, tem que fazer renovável porque isso é segurança energética, a outra metade fala, não, tá vendo, tem que produzir mais petróleo. Então, assim, é muito difícil você cravar uma solução e, de fato, é complexo para burro, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, e daí talvez eu já queira trazer um pouco a conversa aqui para o nosso tema de Brasil e o tema de Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, cada região tem as suas fortalezas e as suas vantagens. E não tem que ficar tentando copiar o que o cara está fazendo lá na China ou copiar o que o cara está fazendo na Europa. Tem que entender o que está fazendo, ver o que se aplica tropicalizado, mas focar naquilo que a gente, de fato, faz bem e que daí a gente consegue potencializar para transformar de novo, né? Vantagem competitiva em dinheiro, modelo de negócio, etc, etc. Perfeito. Tu trouxe o gancho diretamente para minha próxima pergunta, né? Que era já trazendo exatamente aqui para o Rio Grande do Sul, inclusive. Né? Onde é que o Rio Grande do Sul hoje está posicionado nisso, né? Frente às nossas vantagens naturais, né? Ou, enfim, industriais, inclusive. E como tu entende que isso nos posiciona daqui para frente? Eu acho assim, se a gente pensar, você tem certamente uma fortaleza agrícola no sul do país. Você com certeza tem um polo produtor de energia renovável e de hidrelétrica e etc. super potente. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem um potencial super interessante para a eólica também, que eu não acho que está 100% explorado, né? E diferente do problema que a gente tem lá no norte, no nordeste, né? Que é a questão de não ter a transmissão e ter curtailment. Aqui não tem esse problema, dá para fazer. Então, assim, de fato, a região tem um potencial muito grande de agricultura e de geração de energia limpa. Acho que o tema da agricultura está mais resolvido, porque a gente já entendeu como é que exporta isso, né? E como é que transforma isso em dinheiro e traz esse dinheiro de volta para o Estado e desenvolve. No tema de energia, eu acho que essa é uma reflexão importante, porque, felizmente ou infelizmente, o elétron você não exporta, né? Você precisa consumir. E para consumir, você tem que ter um desenvolvimento industrial que possa consumir essa energia. Então, assim, primeira coisa que vem na cabeça, data center é uma forma de transformar energia em uma coisa, né, tangível e exportável. Essa ficha caiu para mim há uns 2 anos atrás, num evento que eu estava e estava vendo o Bill Gates falar. Ele falou assim, gente, não é à toa que você mede data center em megawatt-hora. Não é à toa isso, é porque é uma forma de você transformar a energia num produto e vender esse produto em outro lugar, né?
O mesmo vale para outras coisas. Então, por exemplo, hidrogênio poderia ser um caminho, só que hidrogênio, como eu estava falando lá atrás, está muito mais lá na frente no tempo. E você não consegue exportar o hidrogênio, você precisa ter uma indústria que consuma, seja capaz de consumir esse produto e aí sim transformar ele em riqueza. Uma outra coisa que eu acho que é super importante de olhar, a gente tem aqui a possibilidade de criar cadeias circulares, né? Um exemplo que eu sempre gosto de trazer. Aqui o Rio Grande do Sul é uma potência agrícola, você tem suíno, você tem bovino, você tem aves. Esse é um mercado que tem muito subproduto, muito resíduo. Você pode transformar esse resíduo, por exemplo, em biometano, que é uma coisa que já está acontecendo. Uhum. Biometano também é um combustível que é difícil de transportar, né? Porque a densidade energética do gás é baixa, então você precisa muito volume para ter uma quantidade grande de energia. Você pode transformar esse biometano em energia elétrica, você pode transformar esse biometano, por exemplo, em amônia. É amônia verde, então fazer amônia verde com biometano verde. Talvez não precise nem passar pelo hidrogênio. Aí você produzir um fertilizante que vai ser consumido pelo agricultor, para produzir os grãos, que no final das contas vão alimentar o rebanho. Então você cria uma circularidade que traz em si o tema da eficiência, porque você deixa de ter que transportar isso tudo, você cria hubs de crescimento. Então acho que esse é um olhar, eu estou dando um exemplo só, certamente tem outros, mas esse é um olhar de desenvolvimento, que eu acho que é super importante. Tu tinha comentado antes também, né, sobre essa questão da gente tomar cuidado para não ficar tentando reproduzir coisas que a gente vê em outros lugares no nosso território, né? Então, aproveitar exatamente as riquezas que a gente tem, naturais, industriais, ou as possibilidades que a gente tem. Mas como transformar isso em uma vantagem competitiva em termos de mercado mundial? Tu entende que isso é algo que a gente deva se preocupar como Estado, primeiramente, ou não? É algo que a gente primeiro deve se focar em construir infraestrutura para depois entender isso como mercado? Acho que tem pedaços da tua pergunta, tá? Eu acho assim, a gente precisa atrair capital, ponto, né? Tem vários países que precisam daquilo que a gente tem em abundância. Então a gente precisa criar um mecanismo para esse capital fluir, seja como investimento, seja como o cara que vai pagar pelo produto que a gente está conseguindo produzir com uma competência ambiental maior, com uma eficiência maior e etc. Então eu acho que tem que olhar para fora e tem que entender quem que tem, a palavra aqui vou falar a palavra em inglês, talvez vocês dão, mas quem que vai ter o willingness to pay daquele negócio que você está, ou que vai monetizar em maior grau aquilo que você está fazendo. E não tem nada de errado com isso, o fato de você produzir para fora, né? Porque você tem o que precisa é saber que quando o dinheiro vem, usar ele direito. Então, o problema é outro. Com relação ao papel do Estado, eu acho que tem um tema legal de falar também, né? Porque eu acredito de verdade no papel de um Estado orquestrador. Legal. Entendeu? Você precisa ajudar as cadeias a se formarem né, da forma mais eficiente, da forma correta. Você precisa criar mecanismos não de incentivo financeiro puro, né? Mas mecanismos que façam com que você potencialize o que a iniciativa privada tem de melhor e o que o Estado eventualmente tem de melhor, né? E aqui tem uma coisa chamada planejamento, que isso é uma coisa que o Brasil faz muito mal, tá? E aí eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, o que a Invest RS está fazendo, porque eles estão justamente, né, tentando colocar de forma estruturada as peças do quebra-cabeça para que a gente consiga montar esse quebra-cabeça. Você precisa pensar em roadmap, precisa pensar em sequenciamento, precisa dar uma ordem nas coisas, né? E eu acho de verdade que a iniciativa... Eu sou absolutamente a favor das teorias de mercado, mas tem certas coisas que a iniciativa privada não necessariamente vai se organizar da melhor forma ou vai cuidar de temas que são tipicamente, né, do Estado. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa de orquestração é essencial para que a gente saia do lugar. Né? A gente aqui no Brasil tem essa mania de achar, né, que as soluções vêm do céu e elas não vêm. Com relação a copiar e a tropicalizar, eu acho que a gente tem desafios importantes, né? Porque tem certas coisas que funcionam lá e não funcionam aqui e vice-versa.
e precisa entender qual que é o jeito certo de fazer, e não ficar simplesmente tentando copiar. Você pega o exemplo da China. A China não tinha a energia renovável, mas ela criou a maior indústria de produção de equipamento, né, de energia para energia solar e etc., de energia renovável. A China não tinha uma indústria automobilística, ela olhou para a oportunidade de eletrificação dos veículos e criou uma indústria automobilística chinesa que chegou a dominar o mundo, né? Qual que é o nosso papel? Então, será o Brasil deveria olhar primeiro para a eletrificação ou deveria olhar primeiro para a hibridização, por exemplo? Né? Que você, de novo, se você pensa em hibridização, você aumenta a eficiência de forma importante e reduz consumo. Ainda tem o etanol para dar uma ajudada, né? Então, assim, é isso que eu falo de tropicalização. Sim. E tem um outro desafio que é muito grande e que eu acho que a gente também não faz bem, que é o desafio de parametrização e venda do produto brasileiro para fora. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a agricultura. A agricultura brasileira é mais eficiente, porque aqui tem mais água, porque aqui tem mais sol. Entre outras milhões de coisas que o agribusiness fez. Mas a gente tem essa vantagem. A nossa agricultura emite menos carbono que a agricultura da Europa. As nossas árvores têm raízes mais profundas que seguram mais carbono no solo do que o que acontece lá na Europa. Então, precisa pegar a métrica internacional, os parâmetros internacionais e fazer com que eles reflitam a nossa realidade. Toda vez que a gente tem essa discussão, o que o Brasil tende a fazer, vou criar o meu sistema. Sim. Não faça. Pega o sistema que funciona, que todo mundo conhece, todo mundo acredita, ajusta os parâmetros e vamos em frente. Né? Então, a gente tem um pouco essa mania de, que eu brinco, né, de criar jabuticabas. Personalizar tudo. E que quando você fala um negócio desse, parece que você está menosprezando o que tem aqui. Exato. Não é, eu só quero traduzir da maneira correta para que o mundo valorize e pague por aquilo que a gente está fazendo de maneira mais célere, e com mais dinamismo, etc. Sim. E daí, exemplo. Obrigada. E daí, falando, inclusive, nessa questão do Estado, né? Pensando nos desafios focados no Estado, o que tu entende hoje que são os principais desafios para fazer esse movimento em termos de mais protagonismo no mercado de energia? Assim, a gente estava lá dentro vendo uma palestra, né? E a gente está aqui num summit de tecnologia. E aí eu comecei acho que esse é um paralelo interessante que eu gosto de fazer, né? Quando você pensa em criar um ecossistema para desenvolvimento tecnológico e atrair o investidor que vai fazer esse investimento, né, em tecnologias, em startups e etc., via de regra, quando você está falando de tecnologia, são modelos de negócio que são muito mais asset light, ou seja, requerem muito menos capital. Tá? E aí, quando você cria esse ecossistema, isso acontece de maneira gradual. Você tem o primeiro seed money, depois tem o Series A, Series B, Series C. Você vai desenvolvendo essas empresas, elas vão amadurecendo, elas vão construindo governança, elas vão se capacitando para enfrentar o mercado mesmo, né? E quando a gente está falando de energia e de infraestrutura, isso acontece de uma maneira muito abrupta, porque o cara é startup hoje, depois de amanhã ele é um projeto de bilhão. Entendeu? E ele não está preparado para conversar com o banco, não está preparado para encarar investidor internacional, talvez em muitas situações não pensou ainda nos riscos que ele vai enfrentar e como é que ele se estrutura, que tipo de contrato que ele monta. Então, você fica sempre quando a gente vai tentar atrair capital para fazer esse tipo de investimento, você fica sempre numa coisa de ovo e galinha, que o investidor fala, não, eu preciso que esse negócio esteja um pouco mais maduro, tem dinheiro, tem um monte de dinheiro aqui, mas eu preciso que esse negócio esteja um pouco mais maduro, tenha passado pela primeira fase de desenvolvimento, já tem um contrato de off-take assinado, né? Aí você volta para a empresa e fala, pô, mas eu já estou aqui no meu limite, eu preciso de dinheiro para andar mais 1 ou 2 ou 3 passos, né? E acho que esse lugar tem um papel importante para o Estado, né, de encontrar mecanismos que deem ao investidor, ou que diminuam a percepção de risco para o investidor, atrair capital catalítico combinado com capital privado, não é incentivo puro, entendeu? Criar as métricas, mostrar como é que essas coisas estão evoluindo e o que elas geram depois, né? Porque, de fato, tem um ovo e galinha nesse momento em que
startup, precisa fazer um capex de investimento de desenvolvimento para depois virar projeto. E para infraestrutura e para energia, isso é muito difícil de fazer. E acho que esse tipo de parceria, esse tipo de projeto que desenha um roadmap que vai lá na frente, que cria os mecanismos, que cria incentivo, que permite incentivo fiscal inteligente, que depois retorna, você marca direitinho que você vai dar o incentivo até o ponto tal e depois não precisa mais e o projeto tem que andar pelas próprias pernas. Acho que esse é o tipo de pensamento que pode colocar o Rio Grande do Sul muito mais à frente, porque tem um outro lado que vocês têm aqui, que é o termo de educação, né? Vocês têm termo de mão de obra mais qualificada e etc. E esse é um negócio que, talvez, se eu pensar qual é que é o maior gargalo, qual é o maior desafio do futuro da IA e etc., é como é que você educa todo mundo para viver nesse novo contexto. Exatamente. E daí a gente está falando agora principalmente de desafios, né? Mas agora eu queria tentar fomentar aqui a visão otimista de futuro, né? Porque a gente tem que sempre tentar ser mais otimista para frente, né? E daí pensando em um cenário 2035, 2040, né? Como é que tu imagina a matriz energética brasileira? Pode aqui pegar um pouco da... Né? A gente comentou a bola de cristal, né? Mas como é que tu imagina que isso deve estar operando frente aos movimentos de agora? E também como tu entende que o Sul vai estar atuando nesse cenário. Tá. Então, olha só, essa discussão de matriz energética, né? Você pode olhar sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio. O povo gosta de olhar o copo meio cheio e dizer, não, o Brasil já tem uma matriz elétrica limpa, já tem aqui os meus biocombustíveis, estou bem, não preciso fazer mais nada. Né? Eu acho que esse é um pensamento incompleto, porque, na verdade, tem determinadas coisas que vão evoluir, que a gente precisa se adaptar ou que a gente precisa acelerar para que daqui a 20 anos a gente não tenha perdido, né, toda essa vantagem. Então, eu acho que desenvolvimento de biocombustíveis é uma coisa que o Brasil precisa investir muito, seja para usar no Brasil, seja para exportar. Todas as soluções que são drop-in, né, que são coisas que você não precisa investir em infraestrutura, que você consegue rapidamente fazer, são coisas que o Brasil precisa olhar, combustível marítimo, combustível de aviação, tem um monte de coisa que o Brasil tem como vantagem. Mas talvez o grande ponto mesmo seja, dado que temos energia renovável disponível, como é que a gente potencializa os investimentos que podem vir para cá se beneficiar dessa energia? Perfeito. E nesse lugar tem um desafio super importante de tecnologia, de você conseguir firmar a energia renovável, porque ela é renovável, mas ela tem questões de intermitência, né? Quando não está sol, não gera energia, se não ventar, não gera energia. A gente já lidava bem com a sazonalidade das hidrelétricas, agora a gente tem mais duas se somando nessa sazonalidade. E aqui, para mim, tem um lugar super interessante de entender como é que você constrói. A gente acabou de fazer um leilão aqui de termoelétricas, não vou entrar nesse tema, mas eu acho que tem outras formas daqui para frente, mais inteligentes e mais baratas, de fazer com que você consiga firmar essa energia renovável e realmente se beneficiar desse potencial. Porque um data center, ele não pode consumir energia só quando está sol, ele precisa consumir energia 24/7. Então a gente vai ter que cuidar dessas coisas, né? Então temos aí um leilão de baterias vindo, eu acho que no campo de baterias tem 1 milhão de coisas para acontecer, eu vejo o mercado olhando muito para a bateria para ajudar na oferta, eu acho que tem que olhar para a bateria que vai linearizar a demanda, tem uma série de coisas que precisam, que tem potencial de acontecer para aumentar ainda mais a vantagem competitiva que o Brasil tem, que o Rio Grande do Sul tem. A gente não pode ficar parado achando que, né, sentado aqui em berço esplêndido, achando que está tudo certo, que não está. E as coisas andam rápido. Sim. Fala, eu vou nos encaminhando para o final, assim, mas eu queria antes também trazer de novo, né, uma questão que tu mencionou sobre esse papel importante, tanto de orquestramento, né, do governo, o apoio do Estado, e aqui também essa visão de potencializar investimentos, né, e daí trazendo muito para o nosso grande projeto aqui, né, a Invest RS, né, se tu puder mencionar, assim, coisas que já estão em andamento nessas conversas, se é que tem coisas que podem ser mencionadas, né? Não sei se eu posso, falar, mas eu posso falar de temas, tá? Tudo bem, de novo. Pode ser, a gente não vai entrar em spoilers não oficiais. Mas acho que a gente pode falar de temas e se me permite, vou fazer aqui o nosso comercial da Legend também, né? Por favor. Porque a gente fez uma parceria aqui no Rio Grande do Sul
E a nossa cabeça, né, nesse grupo que é Legend Capital Solutions, que está de fato nesse lugar de conectar dinheiro bom com um projeto bom, com empresa boa, de achar soluções para problemas difíceis, né? A gente tem um mercado hoje, mercado bancário hoje é muito concentrado. Então, assim, acho que as grandes empresas estão atendidas, as médias e as menores não necessariamente. E o que a gente se propõe é justamente... A gente gosta de problema complicado. É um gosto meio esquisito, mas a gente gosta. Tem que se incomodar. A gente gosta de coisa complicada e de coisa difícil, né? Que conversa muito com essa coisa que a Invest RS está fazendo, de olhar, ou de reunir, né, todas as peças de um grande quebra-cabeça e de, numa parceria do Estado com a iniciativa privada, tentar entender qual é que é a melhor formação, qual é que é o melhor caminho, qual é o melhor sequenciamento para que as coisas aconteçam. E também, né, como é que a gente trabalha para criar um ambiente atrativo aos investimentos. De novo, né, eu sempre brinco, o investidor é um bicho preguiçoso, quanto menos risco menor, mas está tudo certo. O que a gente precisa é explicar, é construir, é pensar num modelo de alocação de risco básico, é um modelo onde você coloca o risco no pedaço da cadeia que está mais apto para conviver com ele. Né? Então, eu acho que esse tem que ser o pensamento para a gente poder atrair o capital certo para cada parte da cadeia e fazer as coisas acontecerem. Maravilha. E para encerrar de vez aqui, eu vou te pedir para, de novo, a gente poder usar essa analogia que tu fez tão bem, né, com o desenvolvimento e a necessidade de infraestrutura de energia e também a gente aqui falando de implantação de tecnologias e inovação para desenvolvimento. Né? Queria que tu pudesse fazer mais um paralelo um pouquinho assim, sobre como é que tu vê isso daqui para frente e a partir também do que tu está vendo aqui no evento South Summit desse ano. Assim, o sonho de consumo era conseguir criar para os investimentos em energia esse modelo de ecossistema e de investimentos no early stage da cadeia. Demais. Tá? Então, se a gente puder se inspirar nesse modelo que está sendo desenvolvido para a tecnologia, para conseguir destravar o early stage de energia e de infraestrutura, acho que a gente marcou um golaço. Demais, maravilhoso. Ainda que os números sejam muito maiores, mas acho que a gente marca um golaço. Maravilha. Paula, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo aí. Obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Legal. Fica muito insight bacana. Acho que uma informação preciosíssima e muita qualidade também para a gente poder entender um pouco mais esse mercado. Legal. Agradecer mesmo. Obrigada já um ótimo aproveitamento do evento. Obrigada a vocês. E também para a galera que está nos acompanhando aí, continua que daqui a pouco tem mais entrevistas no Southcast. Obrigada. Tchau, tchau, gente.